Olá, família, que bom que estamos juntos novamente. Nós ficamos afastados aí 2 semaninhas, né? Hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro. Não deu para colocar o vídeo ontem, tive problemas com a gravação, mas já justificando e trazendo aqui, no dia de hoje, vamos dizer assim, né? A junção de 2 capítulos. O capítulo 9, que trata da mãe espírita, e o capítulo 10, o pai espírita, da nossa obra de referência, que é Educadores do Coração. Quero dizer que eu estive no segundo Congresso Internacional de Educadores Parental, de Educação Parental. Então, a maioria ali presente eram pessoas dedicadas a essa área da educação parental. Foi assim muito proveitoso, ainda está sendo. Então, neste sábado eu ainda tive aula, no próximo sábado teremos outra aula. São aulas bônus que, por conta de um congresso híbrido, né, que tinham pessoas que estavam lá assistindo presencialmente, então foi um evento presencial, mas com a parte híbrida aqui, muitos puderam também acompanhar o congresso por meio da internet. E muitas coisas para estudar, muitas coisas para aprender. Pensei em muitas coisas para trazer para a nossa discussão, então foi bastante enriquecedor. Sobre esse tema do pai e da mãe, isso tem sido muito discutido, principalmente por conta da visão que nós temos hoje da sociedade, uma sociedade que ainda tem os resquícios do patriarcalismo, do machismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos contextualizar quando falamos do papel do pai e do papel da mãe na família. Até bem pouco tempo, a mulher ela ficava no lar cuidando dos filhos. Algumas mulheres, elas, por necessidade, né, a morte do marido que sustentava a família, ou não só por conta da viuvez, mas também pela pobreza, né, necessidades, sempre a mulher esteve exercendo uma atividade laborativa. Não era só em casa que ela ficava cuidando dos filhos. Sempre na história, a mulher trabalhou para poder também garantir o seu próprio sustento e o das suas crianças. Só que nós temos uma constituição, né, da sociedade, e eu vou falar isso de uma forma breve, mas assim, para a gente ter isso em perspectiva. Não é possível chegar e querer transformar, né, todas as coisas sem ter a noção de onde elas partiram, né? A gente fala hoje, no século XXI, questionando esses papéis, falando da mulher na sua inserção no mercado de trabalho, né, o estresse que ela vive também. Muitas doenças as mulheres começaram a desenvolver por conta dessas atividades. E, ao mesmo tempo, quando ela ingressa no mercado de trabalho, competindo com o homem em vagas, né, para poder exercer a sua profissão, elas também passaram a acumular as funções da casa. Então, vamos entender que, ao longo dos séculos, esses papéis de homem e homem-pai, né, e os papéis femininos, né, e da mulher-mãe, eles foram sendo construídos pela dinâmica da própria sociedade, como nós nos inseríamos. E é claro que o fator maternidade faz parte disso tudo. A mulher é aquela que gera o filho em seu ventre. Então, o que nós precisamos entender? Pelo olhar
da doutrina dos espíritos, que nos esclarece que nós somos espíritos e que o espírito ele não tem sexo, é o corpo físico que traz as características sexuais, e que por conta da encarnação, né, nós vamos encarnar, ou seja, vamos receber este corpo físico com essas características, né, um corpo feminino e um corpo com características sexuais masculinas. O que acontece? Ali tem um espírito imortal que vai de encarnação em encarnação trocando essas vestimentas. Então, ora eu nasço com um corpo feminino, em outro momento eu vou nascer com um corpo masculino. Então, todos nós vamos experimentar esses lugares, vamos exercer papéis na sociedade que estão atrelados a essa configuração, então, ao corpo também que é masculino, a um corpo feminino, e os papéis que ficaram associados a essas condições. Então, dito isso, a gente já pode começar a desconstruir muitas coisas, tá? Que nós não somos o nosso corpo. Então, não existe assim um espírito de mulher e um espírito de homem. Tá? Existe um espírito que pode ter encarnado em várias etapas da sua vida, encarnado em corpos femininos. E ali ele vai aprendendo, naquela vida em sociedade, determinadas funções, papéis, trabalhos, modos de se comportar na sociedade, encarnando também nos lugares, né, vamos dizer assim, com mais recursos financeiros e outros lugares mais pobres, mais carentes. Ainda assim, são todas as experiências que o espírito precisa passar no seu processo evolutivo. Então, nós vamos entender aqui que faz muito sentido pensar hoje que não é só a mãe que tem que ter a responsabilidade de cuidar das crianças, não é só a mãe que é a parte sensível, né, da família. Todos, e agora com as múltiplas configurações familiares, todos aqueles que exercem os papéis de cuidadores das crianças no lar, eles precisam desenvolver essas habilidades de, numa educação respeitosa, poder ouvir as crianças, acolher o que elas estão sentindo, validar, né? Acolher e validar, dizer, por exemplo, quando a criança cai, bate com o joelho, aí dói, a criança começa a chorar. O que é validar aquela experiência que ela está tendo? É de chegar lá e falar: puxa, você caiu, deve estar doendo o seu joelho. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Posso passar a mãozinha? Vamos lavar? Vamos passar uma água aqui nesse joelho? Vou dar um beijinho. O que você está sentindo agora? Está passando? Está melhor? Quer voltar a brincar? Isso é validar com respeito àquilo que a criança está sentindo. Isso é uma conduta que nós estamos hoje desenvolvendo, que destoa de uma conduta passada, que a gente tem chamado de educação tradicional, em que a criança caía no chão, batia ou ralava o joelho ficava ali às vezes ralado, sangrando, vinha a mãe, ouvia um pai, passava a mão, falava: isso não foi nada, para de chorar, que isso não foi nada, volta lá a brincar, a correr. Isso é desconsiderar aquilo que a criança está sentindo. Nós hoje, estudando, e a neurociência tem contribuindo muito para, junto da psicologia e a medicina, podermos desenvolver formas de educar. Então, veja que isso é muito bonito e eu gosto muito, é o que me atrai nesses estudos. Lembrando o Edgar Morin,
que ele é um pesquisador, um educador, né? Ele fala do paradigma da complexidade. Ele diz que a gente fragmentou o conhecimento, né? Então, temos psicologia, medicina, a nutrição, a engenharia, a física, a matemática. Fragmentamos o conhecimento, mas o conhecimento é um só. É porque para a gente aprender isso tudo, é muita coisa, a gente precisou compartimentalizar. Teve que dividir esse grande conhecimento universal em pequenas caixinhas. Não são isso, as teorias, as disciplinas, são caixinhas ali que a gente vai estudar, mas é um pedacinho de um todo enorme. O que o Edgar Morin fala? Que nós precisamos reunir. Então, não basta para educar uma criança só estudar acerca da educação, pedagogia. É preciso estudar psicologia, filosofia, história, como eu estou trazendo aqui, contextualizando, trazendo aspectos sócio-históricos, antropologia, pensar também, né, todo esse arsenal de conhecimento. Então, eu falei, a medicina, a neurociência, isso tem contribuído muito para a gente poder entender o desenvolvimento infantil e criar formas de educar que possam fazer com que a criança se desenvolva de uma forma saudável e plena, para que ela possa cumprir aquilo que ela veio a ser. Ela possa cumprir com o planejamento espiritual dela. Estamos juntando a essas disciplinas todas o elemento espiritualidade. Isso está sendo, assim, a grande revelação desse século, que é o século de um despertar de consciência. Não é o século só da ansiedade, né? O século da depressão. Isso são sintomas, porque nós precisamos fazer essa revolução interior, essa revolução de um despertar de consciência. E às vezes o caminho se dá pela dor, às vezes se dá pela via da ansiedade, pela depressão, porque começamos a questionar quem somos e a que viemos, qual o propósito da nossa vida. E isso vai desencadear em nós reações, mas tudo isso tem um propósito, que é despertarmos a consciência e que nós somos seres espirituais. E o que há na nossa consciência são as leis divinas. O que nós precisamos entender? Que nessa jornada do espírito, ao longo de séculos e séculos, nós temos aquele que exerceu, vamos dizer assim, a proteção, o cuidado, estava voltado para o mundo exterior para conseguir o sustento da família. Isso foi colocado na figura do homem. E o pai, então, se tornou a figura de autoridade, que cuidava da família, cuidava dos bens da família, e estava voltado para fora, estava voltado para o trabalho, ganhar dinheiro, sustentar. Então, essa era, vamos dizer assim, né, a forma dele se articular, se voltando para fora para conseguir, né, os bens, o dinheiro, aquilo que iria manter o sustento. E a mãe, a mulher se tornando mãe, isso foi também uma construção durante o tempo, né? Elizabeth Badinter escreveu esses 2 livros aqui. Nós temos um Amor Conquistado, o mito do amor materno, bastante conhecido, e O que é uma mulher. Esse livro que fala do mito do amor materno, ele é muito interessante porque ela traz todo esse percurso histórico
E se quisermos também aprofundar, tem também a história social da criança e da família de Philippe Herrier, que é outro francês. E eles vão trazer a ideia de que a mulher, ela não ama os seus filhos. E o que isso tem de relação com o que nós estamos estudando, né, com o olhar, né, voltado para o espírito, o ser espiritual, é que nós estamos aqui para aprender a amar. Já falei isso no último vídeo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Amando a si mesmo, eu consigo amar o próximo. Essas 3 condições, amar a Deus, amar a si e amar o próximo, eles se constituem, olha que interessante, quando a gente pensa num estudo que foi feito por Thelma Abraham. Ela escreveu um livro chamado Paz, eu vou pegar aqui a minha cola. Paz em Evolução. Não, Paz que Evolui. Eu não tenho esse livro, eu acabei de comprar. E ela diz que, a partir desses estudos, como biomédica e depois estudando a neurociência, ela criou uma expressão chamada educação neuroconsciente. Ela tem a patente, inclusive, desse nome. Então, quando falarmos em educação neuroconsciente, temos que nos referir a esse estudo de Thelma Abraham. E olha que fantástico que ela fez. Uma analogia dizendo que nós, à semelhança da construção de um edifício, nós temos que ter a base muito bem construída. O alicerce desse prédio são os primeiros andares, tem que estar muito bem fortalecido. Pegando a vida do ser humano, cada vez mais nós vivemos mais tempo, então nós temos mais recursos para vivermos, né? Termos aí uma longevidade. O que o homem vivia antes, 50 anos, eu, com a minha idade, já seria considerada velha, né? Hoje, nós, né, já ultrapassamos aí os 80 anos. Agora chegou a 70 anos, depois a 80. Agora se fala em chegar aos 100 anos de idade. Nós temos pessoas, o próprio Edgar Morin fez 100 anos neste 2021. E está bem, está lúcido, produzindo ainda. É isso que é a evolução de nossos recursos tecnológicos, a medicina, a biomedicina, a psicologia, porque é preciso cuidar da saúde mental, a nutrição, a educação física. Então, precisamos cuidar do corpo e do espírito. Por isso que a espiritualidade, ela precisa estar presente em todas as nossas discussões, reflexões, entendimento da vida. E ela diz que precisamos tomar consciência, ter a tomada de consciência, o autoconhecimento e o conhecimento das coisas. São também 3, assim como amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Olha que bonito, como tem relação com o que Jesus falou, o que a doutrina dos Espíritos nos trouxe. Quando a ciência acompanha, né, o Espiritismo ele precisa acompanhar a ciência, mas quando a ciência, você vê que ela acompanha essa observação das leis naturais, ela vai revelando a verdade. Então, o que realmente nós precisamos fazer? Tomar consciência. Esse é o século da tomada de consciência. Tomar consciência de que nós somos
espíritos imortais. Nós não morremos, nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para construir um mundo muito melhor. Assim que nós tomamos a consciência do que nós estamos fazendo, do que nós sentimos, do que nós pensamos, nós começamos um trabalho de autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu vim fazer? Isso tem relação com o trabalho da educação dos nossos filhos. Eu preciso tomar consciência de quem eu sou. Então, eu sou o espírito e recebi outro ser espiritual. Lembrando que a gente falou no capítulo 1 desse livro, as primeiras discussões. É a base, nós temos que ter um entendimento de que nós recebemos um espírito que é filho de Deus, que nos confiou sua guarda, para que a gente pudesse educar conduzindo esse espírito para Deus. Então, nós recebemos de Deus para devolver para Ele a partir de uma educação de valores, uma educação que é moral, que é ética, que vai fazer com que ele se torne um cidadão de bem, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, um homem de bem. Então, essa expressão homem, hoje, eu coloco entre aspas, é o ser humano. Nós já temos tirado essa expressão, o homem para se referir como humanidade. Passamos a usar a expressão seres humanos, já vendo essa mudança de perspectiva, saindo daquela cultura mais machista, patriarcal, para uma cultura mais democrática, mais uma cultura mais inclusiva. Todos nós somos parte de uma grande família e assim a gente deve se desenvolver. Então, tomando essa consciência, eu percebo em mim quem eu sou, o que eu preciso fazer, quais são os meus valores, quais são as minhas características, as qualidades, as habilidades que eu preciso desenvolver em mim. Eu preciso também me amar. Com isso, eu sou capaz de olhar para o outro. E olhando para o outro, eu reconheço ele como sendo um espírito igual a mim, em uma jornada de evolução, que precisa dos meus cuidados físicos, eu preciso manter a vida daquele ser, mas também dar vida de qualidade para aquele ser. Fazer uma conexão de afeto, com respeito, com amorosidade, a gente precisa desenvolver. Então, quando ela trouxe como o alicerce desse prédio, em que a infância ela está cada vez mais curta. E por que ela está? Tem autores que falam que a infância ela não encurtou o seu período. Mas, pela ótica do espírito imortal, a infância, quanto mais o espírito evolui, menos ele precisa da etapa da infância. Porque é uma etapa em que ele está muito ali suscetível às impressões do meio, que ele ainda é muito frágil para a sobrevivência. Essa etapa ela vai se encurtando, mas ela é ainda fundamental. E ela leva em torno de 10, 11, 12 anos, porque, vamos dizer assim, não é um marco da idade ali, 12, mas é uma maturidade que vai se desenvolvendo e o corpo físico também. Então, já tem crianças, como meu filho, por exemplo, que com 11 anos teve uma mudança drástica, ele já entrou na puberdade, já tem todos os sinais de que é um púber, não é mais uma criancinha. Foi um período, 10 anos da infância. Agora vai entrar na etapa de uma adolescência, que é essa ponte da infância com a idade adulta. E nós temos o resto da nossa vida, que pode ir até os 90, 100 anos, esse prédio enorme, a maioria dos seus andares é da fase adulta. Por isso que nós precisamos cuidar muito bem
dessa fase da infância, porque é nela que vai sustentar esse prédio. A mãe e o pai, eles têm, os que são espíritas, vão ter toda a obra, aquela codificada por Allan Kardec, os espíritos nos orientam, é uma filosofia de vida, o espiritismo, tá? Vai nos orientar como devemos nos conduzir na nossa vida. E traz no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já falei, o homem de bem e o espírita. Como é ser espírita? Tá nesse capítulo também do Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. De todos esses apontamentos, nós podemos, então, compreender que a mulher, ela não difere assim tanto do homem. Os dois têm que exercer uma paternidade que a gente chama hoje de paternidade consciente. Saber o que está fazendo. Não é deixar a criança entregue aí ao tempo ou às condições que se encontram aí, deixar para a escola. Tem que assumir porque ela é responsável. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade na educação e no cuidado de todas as crianças. Mas os pais, em especial, eles têm que olhar por aquelas que foram confiadas diretamente a eles através da constituição do lar. Então, nós temos, né, de todas as discussões, alguns apontamentos que devemos cuidar da criança, orientando, né, para que ela desenvolva essas habilidades socioemocionais, possa se relacionar com as pessoas com respeito, né, respeitando regras. Nós precisamos aprender a regular as emoções das crianças, porque desde pequenininha, então quando elas nascem, elas se expressam por a linguagem, né? Por essa linguagem que é a linguagem da emoção. Ela sente, ela expressa através do choro ou de um sorriso. Ela não tem a linguagem verbal. Não é a via principal de comunicação da criança a linguagem verbal. Ela se torna a via principal do adulto. Mas a criança, ela vai chorar se ela está incomodada. Então, cabe a nós, adultos, amadurecidos, ou seja, capazes de nos regularmos emocionalmente. O que significa isso? Eu vou ter consciência da minha emoção, do que eu estou sentindo, e não agir a partir dessa emoção. Por exemplo, se eu estou com raiva, eu vou agir com raiva? Não, eu vou regular essa emoção. Eu vou identificar, sim, que eu estou com raiva, porque no nosso estágio evolutivo, nós não temos condições de controlar essa emoção, dizer, eu não vou sentir raiva. Não, a raiva, ela vem, ela ainda é instintual. Nós sentimos a raiva, sentimos o medo. Isso são emoções primárias, né? Elas são primitivas porque diz respeito a ser as primeiras. São as primeiras emoções, estão atreladas aos instintos de sobrevivência. Então, não tem como nós vamos sentir, ainda no nosso estágio evolutivo. Acredito que quando evoluirmos ainda mais, cada vez os instintos vão falar menos. Mas as emoções, elas estão ali presentes. Vamos ter essa habilidade de fazer essa regulação. Já temos consciência disso. E já temos mecanismos para fazer isso. Já é uma evolução, já é um avanço em nós. Então, se eu estou com raiva, eu identifico a raiva. Se eu estou com medo, eu identifico esse medo. Em geral, os pais acabam ficando com muita raiva porque as crianças não obedecem, não se comportam da forma que julgamos serem adequados. Vem a raiva. Às vezes,
uma mágoa, uma tristeza, mas vamos colocar a raiva em cena. Sentir a raiva e eu vou bater na criança? Não. Eu vou gritar com a criança? Não. Veja que essas são reações esperadas para quem está com raiva. O mecanismo natural da expressão da raiva é a luta. A gente se sente uma energia, né? Vem para os músculos, né? O coração acelera, o corpo se prepara para a luta. Então eu venho nesse movimento de ataque, travar os dentes, né? É igual o bicho, os dentes de rosnar, as unhas para cravar, né? Cravar, arranhar, e para a luta, os punhos. Essa é uma reação instintiva muito animal. E está presente em nós ainda. O que nós podemos fazer? Neste momento, identificar. Tomada de consciência. Primeiro passo. Autoconhecimento. O que está incomodando? Não é a criança que me faz ter raiva. Sou eu que sinto raiva porque eu não gosto do que a criança está fazendo. A criança pode estar explorando o meio. Ela pode achar muito interessante pegar determinados objetos do ambiente e manipular, só que ela deixa cair e quebra, por exemplo. E o adulto olha para aquilo e fica com raiva. Só que talvez o adulto tivesse que retirar aquele objeto do lugar, do alcance da criança. Ou então, pegar aquele objeto e ensinar a criança a manipulá-lo. Mostrar para ela como é que usa, como que pega, como que se faz. Então, a gente precisa começar a perceber que é nossa responsabilidade. Não adianta chegar e olhar e falar a criança fez a maior bagunça, então é por isso a culpa é dela, que ela mexeu, ela não devia ter mexido porque eu disse para ela que ela não podia. Então eu me limito a proibir, a culpar a criança e depois a castigá-la porque ela não cumpriu com a minha ordem. Isso gera raiva e eu atribuo essa raiva a outra pessoa. Com esses estudos, nós compreendemos o quê? Que a raiva é a emoção? Nossa! Não é a criança que me deixa com raiva. Sou eu que fico com raiva porque eu olho para aquele cenário e ele me desagrada. O autoconhecimento é o que faz com que eu sinta raiva. Se a criança simplesmente está manipulando os objetos porque ela quer conhecer, é natural dela. Então aí está a terceira etapa, o conhecimento acerca do desenvolvimento da criança. Então os pais precisam disso. Para ser um pai e uma mãe conscientes, mais do que uma listinha do que pode ou não pode fazer, porque isso vai cair no esquecimento, é entender que eu preciso tomar consciência do que está acontecendo, do que eu sou e da minha responsabilidade e dos meus deveres, porque é uma missão para os pais, é uma missão linda. Não é achar que missão é coisa de gente superior, ou então achar que cumprir com uma tarefa é um fardo pesado demais para a gente carregar. Não é. Se Deus confiou, é porque nós temos as forças, as capacidades para isso. Então, nós precisamos do autoconhecimento para a gente perceber quando a gente não tem as condições, buscá-las. Fazendo terapia, fazendo estudos, cursos, buscando ajuda, buscando os meios que eles estão disponíveis. Então, neste momento, eu faço a minha, no autoconhecimento, eu faço a minha regulação emocional e eu passo a olhar para a criança e fico agradecida. Eu saio da raiva e vou para a gratidão, em que eu olho para minha criança e falo, graças a Deus ela está se desenvolvendo bem, ela está explorando o ambiente, tá certo que ela fez aqui uma bagunça, ou então, puxa, graças a Deus ela mexeu e aquilo quebrou e ela não se machucou. Olhar para ela no seu desenvolvimento e
mudando o estado mental da raiva para a gratidão. Isso é regulação emocional e nós já podemos fazer. Nós, pais, já temos pais e mães, cuidadores, nós temos recursos disponíveis para isso. Então, gostei muito no capítulo que ele fala do pai, embora ele ainda ressalte o papel do pai de sair e trabalhar, na atual contingência, pais e mães saem para trabalhar, precisam sustentar. Famílias que só tem um, né, monoparental, só tem um, ou a mãe ou o pai, para cuidar dos filhos. As famílias também reduziram o número de filhos, não dá mais para ter 10 filhos como era antigamente, que a mulher realmente tinha que ficar em casa cuidando de tantas crianças. Mas hoje nós temos 1, 2. É raro encontrar famílias com 3. Nós vamos encontrar quando não há uma orientação com relação à saúde, né, da mulher, o trabalho né, no pré-natal. Eu trabalhei no hospital, na maternidade. No pré-natal nós fazíamos um trabalho de orientação e as mães elas iam para o planejamento familiar. Planejamento familiar não é algo simplesmente de dizer, né, quantos filhos você tem que ter ou buscar a laqueadura, mas orientar mesmo da saúde da mulher. E pensar nessa organização da família. Então, nós temos que entender que a mulher também está no mercado de trabalho hoje e ela precisa, não é a ajuda do seu parceiro ou parceira, ela precisa compartilhar. É tarefa dos dois. Não é o pai sai para trabalhar e a mãe fica em casa como aquele modelo patriarcal, hétero, né, afetivo, em que você tem o homem casado com a mulher. Nós temos outras composições familiares. Então, o parceiro, parceira tem que ser parceiro de vida, parceiro na educação dos filhos, estar junto, estar presente, consciente da sua parte na educação das crianças. Cada um vai fazer e vai dar aquilo que tem para dar. Se está faltando recursos, vai buscar o conhecimento, vai buscar outras formas de auxiliar nesse processo de educação, começando por si mesmo. Vai se educar para poder ter condições de educar as crianças. E tem um ponto também que me chamou a atenção, porque nas minhas mensagens diárias, hoje eu escrevi a respeito dos recursos e, assim, eu tive a ideia, né, a sugestão para eu escrever a partir do uso do dinheiro. Isso é muito importante, faz parte da preocupação das famílias, os recursos financeiros, porque a gente precisa de dinheiro para manter uma casa, manter uma família. Não tem como não pensar nisso. É preciso pensar nisso. Mas isso não tem que ser a preocupação principal. Então, esse é o ponto que ele destaca aqui. Nós vamos sair para trabalhar, mas não ser isso a única tarefa. Eu trabalho, já sustento, coloco o dinheiro aqui e deixo a criança na televisão ou começa a dar presentes e guloseimas e brinquedos para as crianças, se ausentando de estar ali, por exemplo, brincando com elas. Né? Então, é importante sair para passear, é importante ter momentos de lazer com a família, é preciso conciliar esse tempo para se dedicar, né, à educação, há momentos de alegria, há momentos de troca. E uma das coisas que a gente, né, viu nesse Congresso Internacional de Educação Parental é que os pais conversam pouco com os seus filhos, principalmente os filhos pequenininhos. Conversam pouco, acho que não é necessário conversar com os bebês, por exemplo. E quanto mais nós conversamos, e eu gosto dessa expressão, dar um banho de linguagem, o movimento que o bebê faz, as expressões, tudo isso poder falar com ele,
dizer para ele, conversar com ele. Quanto mais nós interagirmos e conversarmos com as crianças, mais elas se desenvolvem. Psicologicamente, fisiologicamente também o cérebro se desenvolve. Então é importante esse contato, é importante a gente buscar essa conexão afetiva com as crianças. Então, fica aqui para a gente encerrar esse capítulo, né, que precisamos doar algo de nós a cada dia. Afeição e carinho, amizade e cooperação, diálogo amigo e orientação construtiva. E, principalmente, os bons exemplos. Então, para darmos bons exemplos, é preciso estarmos juntos, aprendendo e praticando. Pais e mães são espíritos que recebem as crianças, que são espíritos, para educá-las e encaminhá-las encaminhá-las para Deus, construindo aí com elas esses laços de afeto. Desejo a todos muita paz, uma semana próspera, com muitas alegrias, muita saúde, e nós nos vemos no próximo domingo.